Tudo bem, criançada? Aqui é o professor Derek Carvalho para mais uma videoaula da disciplina Educação Física. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos que acontecem nesse evento magnífico chamado Olimpíadas, né? Bom, vale lembrar que nas aulas anteriores a gente aprendeu a diferenciar um pouco do jogo do brinquedo, da brincadeira, e depois diferenciar em jogo de esporte. E agora a gente vai aprofundar mais essas atividades, essas modalidades esportivas. E nada melhor do que falar dos Jogos Olímpicos para isso, não é mesmo? Inclusive, vale lembrar que este ano nós teremos Jogos Olímpicos. Ele vai acontecer lá no Japão, em Tóquio, do outro lado do mundo. Era para esses jogos terem sido realizados ano passado, mas com o negócio lá da pandemia, né, essa pandemia louca que está aí no mundo, não foi possível e transferiu para esse ano e eles estão dando um duro para garantir a segurança de todo mundo durante esses jogos. Mas vamos falar um pouco sobre os Jogos Olímpicos e em seguida sobre os Jogos Paralímpicos. Bom, primeiro sobre os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos ou as Olimpíadas, eles são uma herança desses jogos esportivos que eram praticados na Grécia Antiga, que é um país e que tem muitos e muitos anos aí, bem mais tempo do que o nosso Brasil. Bom, esses jogos, esses esportes que eram praticados, eles atualmente, as Olimpíadas hoje, se configuram como uma disputa entre diversos países no intuito de celebrar a paz entre essas nações por meio dos esportes. Então eles competem, mas de forma harmônica para celebrar a paz entre esses povos do mundo inteiro. Uma outra coisa interessante que eu tenho para falar para vocês. Por que chama Jogos Olímpicos? Então, o nome olímpico se deve ao fato de que lá muito antigamente, quando começaram esses jogos, ele acontecia na cidade chamada Olímpia, lá na Grécia. E aí, então, por conta disso, Jogos da Olímpia, né, Jogos de Olímpia, acabou se tornando Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos também acontecem só de 4 em 4 anos. 1, 2, 3, 4, aí tem Jogos Olímpicos, depois mais 1, 2, 3, 4 anos e tem novamente Jogos Olímpicos. Então, os últimos Jogos Olímpicos que aconteceram foi inclusive no Brasil, no Rio de Janeiro, foi em 2016. Então, 4 anos depois de 2016, dá 2017, 2018, 2019, 2020. 4 anos. Então, era para ter acontecido ano passado, mas como eu já falei para vocês, por conta da pandemia, foi adiado para este ano de 2021, tá bom? Bom, alguns exemplos de modalidades esportivas que são disputadas nos Jogos Olímpicos. A gente tem o handebol, o voleibol, o ciclismo, o basquetebol, a natação, o judô, a corrida, o atletismo, com os saltos, com os arremessos, com as corridas, e tem muitos outros esportes. Você não vai perder certamente, nós vamos falar mais sobre ele em outro momento. Bom, eu já falei sobre os Jogos Olímpicos, agora eu vou falar sobre os Jogos Paralímpicos. Veja bem, não é paraolímpicos, é paralímpicos. Isso mesmo, paralímpicos. Os Jogos Paralímpicos consistem num evento muito semelhante aos Jogos Olímpicos, só que com uma diferença. Os atletas de alto nível, eles possuem algum tipo de deficiência, seja ela sensorial, motora ou cognitiva. Existem diversos tipos de deficiências dos quais os atletas então são acometidos e aí eles, então para essas adaptações, para esses jogos adaptados, a gente chama de Jogos Paralímpicos. Vamos ver algumas modalidades que foram adaptadas para esse público das pessoas com deficiência. Então a gente tem, por exemplo, para aquelas pessoas que andam de cadeira de roda, para os cadeirantes, a gente tem diversas modalidades. Tem o tênis de cadeira de roda, tem o basquete de cadeira de rodas, tem o tiro esportivo, né? Tem a esgrima, tem a bocha, tem várias modalidades esportivas. Por exemplo, para as pessoas com deficiência visual, aquelas que não enxergam, a gente tem o judô, a gente tem o goalball, a gente tem o futebol de 5, entendeu? São várias modalidades que são disputadas nas Paralimpíadas também. Inclusive,
se nos permitirem esse ano ainda ter nossas atividades presenciais, tomara que aconteça logo, a gente vai poder praticar, por exemplo, o goalball, e vocês vão ver como é muito legal. Existem outras modalidades, a gente vai falar depois sobre elas, por exemplo, o voleibol sentado, a gente tem o atletismo, tem a natação, todos para as pessoas com deficiência. Bom, tanto as Olimpíadas como as Paralimpíadas, elas possuem os símbolos olímpicos, porque os símbolos olímpicos são os símbolos das Olimpíadas. São 5 símbolos olímpicos. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quais são esses símbolos, professor? Vamos lá. Primeiro, saber que esses símbolos eles foram criados pelo Comitê Internacional, pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, né, para representar esses jogos. Então, o primeiro símbolo e um dos mais significativos dele são os anéis olímpicos ou arcos olímpicos. O que são esses arcos? São 5 arcos, cada um representa um continente do nosso mundo, do nosso planeta Terra, de cada um com uma cor. E esses arcos eles são entrelaçados uns aos outros. Para quê? Para simbolizar justamente a unidade, a união entre esses países. E aí você pode perceber que cada arco ou cada anel desse tem uma cor. Então, por exemplo, o anelzinho azul é para representar o continente europeu. O anelzinho amarelo corresponde ao continente da Ásia. O anelzinho preto corresponde ao continente da África. O anelzinho verde, o continente da Oceania. E o anelzinho vermelho corresponde às Américas, né? Onde está situado o Brasil. Então, esse é o primeiro símbolo, tá? Os anéis olímpicos. Muita atenção para esses símbolos, porque a nossa atividade de hoje gira em torno deles, tá legal? O segundo símbolo, a tocha olímpica. Essa tocha olímpica é ela que contém o fogo, a chama olímpica. E para os antigos, no início, tanto que este símbolo é o mais antigo de todos. Este símbolo, a tocha, ele tem uma representação muito forte, porque o fogo era um elemento sagrado para eles, era um elemento que iluminava, né, os ambientes e que também era um purificador das pessoas. Então, por conta disso, durante as atividades era realizada por meio desta chama olímpica que representava justamente essa questão da purificação do ser humano, tá bom? Então são vários tipos de tocha, cada vez que nós temos uma Olimpíada, nós temos uma tocha diferente que a cidade que está realizando a Olimpíada organiza. Bom, nosso terceiro símbolo olímpico é o lema olímpico. O que é o lema? O lema é aquela frase, são aquelas palavras que traduzem o espírito e a essência dos jogos. Como os jogos eles também, o lema olímpico traz as palavras num idioma que é diferente do nosso. Então as palavras são 3 palavras. É o sítios, o altius e o fortius. Olha como é engraçado. Sítios, altius e fortius. Sítios significa o mais rápido. Altius, o mais alto. Fortius, o mais forte. E essa expressão define o espírito olímpico, ou seja, é a frase que busca a superação dos limites nos atletas que competem nos jogos. Mais rápido, mais alto e mais forte. O nosso quarto símbolo é a medalha olímpica. Olha só, no início das competições, lá na Grécia Antiga, não existiam as medalhas. O que existia era uma coroa de uma plantinha chamada louro, ou de uma oliveira, que é que dá azeitona, né? Dessa plantinha eles faziam uma coroa e premiavam os vencedores das competições. Com o passar do tempo, criou-se uma premiação mais específica chamada medalha. Então a gente tem a medalha de ouro para o primeiro colocado, a de prata para o segundo e a de bronze para o terceiro colocado. Então nas competições geralmente se premiam os 3 primeiros colocados. Com esta medalha olímpica, que é o nosso quarto símbolo. E o nosso último símbolo, e não menos importante, ele é muito recente, ele foi criado a partir agora do final do século passado, de 1972. E é o nosso mascote olímpico. E o que é esse mascote? É esse personagem
muito característico do lugar onde vai se realizar a competição e que representa os Jogos Olímpicos. Ele fica durante toda a competição representando os Jogos Olímpicos. E cada Olimpíada tem um mascote diferente. Então já foi urso, já foi águia, já foi tatu, já foi montanha, enfim, ele é os elementos mais variados possíveis, mas que representam aquele país ou aquela cidade que está realizando os Jogos Olímpicos. Este ano, por exemplo, a gente vai ver um exemplo do mascote que é lá de Tóquio, né, das Olimpíadas agora de 2021. Então, qual é a nossa atividade de hoje? Olha só, a nossa atividade de hoje é para você desenhar, ou então pintar, ou desenhar e pintar, né? E responder no seu caderno o nome de 3 símbolos olímpicos. Pelo menos 3, nós temos 5, eu quero que vocês desenhem pelo menos 3 e escrevam o nomezinho deles embaixo. Tá? Se você quiser desenhar os 5 e escrever o nome dos 5, melhor ainda. Eu vou ficar mais contente, tá legal? Ainda nessa nossa atividade, eu estou mostrando para vocês esses símbolos, como vocês podem desenhar, ou uma sugestão. Né? Então, desenhe o símbolo, esse aqui, por exemplo, qual é esse aqui, lembra bem, e embaixo você bota símbolo 1, o nome do símbolo, tal, 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 tal. O símbolo 2, né? Você pode desenhar o símbolo 2, pintar e escrever aqui para mim o nome deste símbolozinho aqui. O número 3, né, que é aquele que tem a palavrinha lá, os sítios altos e fortes, você pode só escrever a palavrinha colorido, também serve, para não ter que desenhar tudo isso aí. Um desses 3, você vai apenas escrever o nomezinho em letrinhas coloridas, já fica bem legal. E coloca aqui o nome desse símbolo. Como é o nome desse símbolo? Está lá na nossa videoaula. O quarto símbolo, olha aí o que é que são, como é o nome desse símbolo, você vai lembrar com certeza. E aí você pode desenhar esse símbolozinho também e pintar no seu caderno. O quinto e último símbolo é aquele que eu falei para vocês do personagem, lembra? Então, estes 2 personagens aí do canto são os personagens da Olimpíada de Tóquio, que vai ser agora em 2021. Este personagem do meio, é o ursinho, ele foi da Olimpíada de Moscou, de 1980, e ele foi muito marcante também o papel desse personagem na Olimpíada. E este aqui do cantinho, com uma cornetinha na mão, né, é justamente o do nosso Rio de Janeiro, é um dos personagens do Rio de Janeiro, da Olimpíada de 2016. Tá legal? Bom, escrevam aqui o nome deste símbolo e escolham um para pintar e para desenhar para a gente. Quem quiser pode imprimir e quem puder pinta bonitinho lá, escreve o nomezinho e aí vai e posta pra gente a foto, tá legal? Quem não quiser, não precisa imprimir, é só desenhar no caderninho lá e escrever embaixo o nome do símbolo. Gente, essa foi nossa videoaula de hoje, desta semana. Eu desejo a todos uma boa semana com muita saúde e até a nossa próxima aula de Educação Física.